Saúdo a igreja com a graça e com a paz do nosso Deus, amém? Amém. O pastor Arival é um bom pescador de homens, né? Eu estava ali assistindo o culto, ele me pegou no corredor, venha na minha sala, põe uma gravata, essa gravata é dele, e vamos ali que você vai pregar hoje para a igreja. E, meus irmãos, primeiro dizer do privilégio de estar aqui com vocês, de poder compartilhar a palavra de Deus nessa manhã, nesse praticamente início de ano, né? A igreja voltando às suas atividades com mais intensidade, já pós-carnaval, crianças na escola, férias que acabaram, e abrindo-se uma perspectiva de um ano, 2024, quem diria para nós já estarmos em 2024, o tempo passa muito rápido, e tentando pensar aqui no que falar à igreja, nesse pouco tempo que tive para refletir sobre isso, eu queria ler um texto em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso de número 21. Enquanto nós estávamos conversando ali no gabinete pastoral, foi tocado no assunto de Israel. Eu tive recentemente em Israel, e Deus colocou no meu coração, de à luz desse texto, talvez passar algumas coisas do que eu presenciei, do que eu pude testemunhar, algo histórico, um país completamente vazio, vamos dizer assim, jovens nas ruas com suas metralhadoras, qualquer jovem abaixo de 22 anos estaria, menino ou menina, se você tem de 20, 21, 19 anos, você estaria hoje na guerra, se fosse cidadão israelense, ou seja, as famílias com seus filhos na guerra, e o povo tentando compreender o que havia acontecido. E eu pude ali ouvir histórias, eu ainda não havia contado publicamente essas histórias, então, em certa medida, de forma inédita também, alguém que esteve lá recentemente pode passar aquilo que aconteceu com fundamentação bíblica sobre os contextos de dor e de sofrimento do povo. Diz o texto: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Até aqui. Vamos buscar a Deus em oração, pedindo a Ele direção nesse momento de meditação na sua palavra. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pela vida, obrigado por vivermos em paz no nosso país, obrigado por estarmos na Tua casa, meditando na Tua palavra. Obrigado pelas vidas que aqui estão, por aqueles que ouvem ou ouvirão essa mensagem. Fala através de mim, Pai, eu te peço, apesar de mim, que sou pecador, falho e fraco.
mas a tua palavra e a tua verdade é poderosa, é forte, é profunda, é verdadeira e transforma vidas, almas, mentes e corações. Que a tua palavra, Pai, chegue ao coração do teu povo e o Senhor trabalhe nesses corações, para a honra e para a glória do teu santo nome. Em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Aquilo que eu falar e tiver errado, o pastor Arival depois corrige. Então, peço antecipadamente aqui meus pedidos de desculpas, pastor Arival. Mas eu tenho muita preocupação hoje ao pregar, mais do que tinha antes. Porque tudo que eu prego tem conotações diversas, que vão para além, vamos dizer assim, do espaço da igreja. E hoje, de modo muito especial, porque o que eu vou falar, de fato, tem conotações para além do espaço da igreja. Eu estive em Israel com várias autoridades, presidente do Congresso, com o Supremo Tribunal de Israel, no Ministério de Relações Exteriores, no Tribunal Militar de Israel, na Advocacia Geral do Estado de Israel, que assessora o comando militar. Estive com um médico legista que foi chamado para começar a atender os mortos e feridos que haviam sido vítimas daquele atentado. Estive com vítimas jovens que estavam na festa. Estive com mulheres que moravam no kibbutz. E ao longo desse período pude compreender um pouco mais o que estava se passando. Além disso, estive com 2 grandes jornalistas de Israel, a jornalista Diana, se não me engano é esse o sobrenome, que é a maior jornalista de Israel, a mais conhecida, a mais popular. Um outro jornalista de origem portuguesa, judeu, radicado já há muitos anos em Israel. E na conversa com a jornalista Ilana, ela que é crítica ao governo atual, uma jornalista muito crítica, mas ao mesmo tempo ela e todos os outros com quem estivemos nos relataram que aquele era um momento de maior unidade do povo judeu desde o Holocausto, que era a maior crise vivida por aquele país, por aquele povo desde o Holocausto. E eles expressavam isso porque o atentado ele envolveu 3.000 terroristas que entraram pelas fronteiras, foram a 3 kibbutz, que são sítios que têm uma vida comunitária entre as pessoas, e foram àquela festa onde estavam os jovens, e aquele atentado, ele tinham a expectativa, os terroristas, depois com as informações, que ele motivasse outros grupos terroristas a também invadir Israel e causar um extermínio ainda maior. Quem sabe, a própria desconstrução do Estado de Israel. Não é à toa que
Até aquele momento, ao sul, e eu estive a 1,5 km da divisa, estive nos kibbutz, ao sul ainda 80 mil judeus estavam desalojados por conta de ser ali uma região ainda perigosa. Ao norte, em função dos ataques que depois vieram pelo Hezbollah, 120 mil judeus estavam fora ainda das suas casas. E eles contando isso, e eu falei desse texto para a jornalista, porque no contexto da escrita de Lamentações pelo profeta Jeremias, se vocês depois percorrerem os primeiros capítulos, o povo chorava, crianças haviam morrido, jovens haviam morrido, idosos, havia fome, havia dor, e o profeta Jeremias, relatando essa dor do povo, parece que em determinado momento Deus faz ele dizer: Jeremias, traga à memória o que pode te dar esperança. E ele escreve: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Fazendo um paralelo com a sua vida, eu não sei como é a sua vida. Certamente seus filhos não estão na guerra, com metralhadoras. Certamente seus filhos não morreram naquele massacre. Jovens, certamente seus pais não morreram. Mas a vida é tão corrida. E às vezes nós estamos submersos nos nossos problemas, que por vezes nem são problemas. E precisamos parar e dizer: eu quero trazer à memória o que pode dar esperança. Nós precisamos parar e ter tempo com Deus e trazer essa perspectiva do que realmente pode nos dar esperança. O Salmo diz que por vezes nós confiamos em cavalos, nas nossas forças. Outros confiam em homens, outros confiam nas riquezas, outros admiram os homens maus porque eles prosperam, e até se questionam se vale a pena servir a Deus e buscar a Deus. E ao fazer essa exclamação, Jeremias se lembra de quem? De Deus. Ele faz referência a 3 atributos de Deus. Deus é misericordioso. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. A fidelidade de Deus, grande é a fidelidade de Deus. Em terceiro lugar, a bondade de Deus. Em 3 momentos ele faz referência ao fato de Deus ser bom. No dia seguinte, essa jornalista me encaminha um e-mail dizendo que ela não é religiosa, mas que as palavras que eu havia dito haviam feito ela refletir. Porque de fato, Israel, humanamente falando, tem todas as condições.
Eles têm a maior renda per capita do mundo, $55 mil anual. O Brasil não chega a $10 mil. Eles têm toda a tecnologia do mundo. Eles têm a única democracia do Oriente. Eles têm um país vibrante nas suas universidades, sua vida empresarial. Eles têm instituições sólidas. Mas sobreveio sobre Israel algo que eles, com todas as prevenções e precauções, eles não estavam preparados. Em algumas horas, mais de 1.200 pessoas foram mortas. Mais de 300 foram levadas cativas. Eu vou relatar agora algumas coisas do que eu ouvi e vi, fazendo um apelo a você para que você, ao tomar conhecimento disso, em primeiro lugar, ore pelo que está acontecendo ali, para que haja paz. Em segundo lugar, ore para que haja transformação, algo que, humanamente falando, é só um milagre, considerando todos os contextos políticos, sociais ali presentes. Mas em terceiro lugar, olhe para a sua própria vida. E talvez tenha a dimensão de que seus problemas são muito pequenos. Mas ainda que haja esses problemas, e ainda que eles sejam grandes, e podem ser, você precisa trazer à memória o que pode dar esperança a você. Que é Deus, a sua misericórdia, a sua fidelidade e a sua bondade. Meus irmãos e minhas irmãs, eu estive ouvindo o relato de algumas vítimas. Uma mulher por volta de 60 anos que foi sequestrada e chegou a ser libertada naquele primeiro cessar-fogo que houve. E ela, por exemplo, nos dizendo, nós ficávamos por vezes mais de 15 horas sem ir ao banheiro. Sabe por quê? Porque se nós pedíssemos para ir ao banheiro, cada ida era um estupro. E não havia distinção entre homens e mulheres. Eram estuprados os homens e eram estupradas as mulheres. Nós vimos um vídeo de 45 minutos. Esse vídeo, segundo as autoridades israelitas, se tentou apresentar às autoridades brasileiras, que não quiseram ver. Esse vídeo de 45 minutos é uma síntese de mais de 1.000 horas de gravação. Gravação de onde? Muitos terroristas entraram para o massacre com GoPro no corpo. E aquilo que era feito ia sendo gravado. Além disso, muitas das casas dos kibbutz tinham câmeras internas. Além disso, as ruas e as estradas tinham câmeras também. O que nós vimos
era uma pequena parte de uma grande parte, das quais, não vistas, envolviam os assassinatos das crianças e outras imagens que a família pediu que não fossem apresentadas a ninguém. Mas o que nós vimos foram pessoas sendo queimadas vivas. Não vimos filhos sendo mortos na frente dos pais, mas vimos os pais sendo mortos na frente de crianças. Nós vimos jovens se escondendo em refúgios e terroristas lançando simplesmente granadas. Nós vimos jovens dirigindo nas ruas e nas estradas e sendo executados. Nós vimos pessoas queimadas. Uma das cenas que marcou foi, provavelmente, não me recordo bem, um pai com uma filha. Eles não localizavam o corpo da filha. E a mãe dizia, é impossível, porque ele não largava essa filha que tinha uma deficiência. Depois foram descobrir que na verdade era um só corpo. O pai estava abraçado e a filha em volta a ele. As cenas que não nos foram mostradas sobre mortes de bebês, que eu não posso nem relatar para vocês. E a cada morte, a cada execução, uma celebração, uma comemoração, um êxtase. E eu me lembro que as câmeras filmam os terroristas voltando para Gaza, com alguns reféns. E vocês já viram o Brasil campeão do mundo sendo recebido aqui em carro aberto? E nós, na rua, comemorando o título mundial. Assim foram recebidos os terroristas. A população na rua, em êxtase, celebrando o acontecimento. Uma das vítimas do kibutz que sobreviveu, ela dizia, eu não entendo, porque eu ia a Gaza, identificava pessoas com doenças graves como câncer, preparava o tratamento, a documentação para tudo ser feito aqui em Israel, hospital, médico. Eu ia até a fronteira, pegava essas pessoas, levava essas pessoas ao médico, ao tratamento, elas ficavam internadas, etc. Levava de volta. E essas mesmas pessoas, porque além dos terroristas, vieram outros cidadãos que saquearam todos os kibbutz, levaram tudo de valor que havia. Mulheres, jovens, crianças. Nós vivíamos, dizia ela, para ajudar essas pessoas. E eles vieram aqui, exterminaram as nossas famílias.
Essas pessoas perderam a esperança. Essas pessoas perderam a esperança no ser humano, na humanidade. Mas eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E meus irmãos e minhas irmãs, hoje, e aqui eu sintetizo, a grande luta que as autoridades israelenses têm é para a devolução dos que ainda estão sequestrados. Há uma pressão muito grande na sociedade, em qualquer praça que você vá, por qualquer rua que você ande, tem as fotografias dos sequestrados, referências a eles, e basicamente a frase é: tragam eles de volta. Há uma consciência por parte das autoridades de que esse é o objetivo central deles hoje. Não tenho dúvida que haveria um cessar-fogo com a entrega desses reféns. Não resolveria talvez o problema, e não resolveria, mas para um momento imediato seria a resposta que a sociedade de Israel cobra das suas autoridades. Eu não conheço o dia a dia e a religiosidade e como as autoridades religiosas de Israel fazem análise desse momento que aconteceu. Mas agora eu queria trazer uma dimensão espiritual para momentos não só como esse, mas para qualquer momento das nossas vidas. Quando Jeremias vê na misericórdia de Deus uma das razões para a esperança, certamente a misericórdia de Deus, ela tem um alvo, que é o ser humano, e tem um objeto, que é aquilo que o ser humano faz que desagrada a Deus. Por isso que nós precisamos da misericórdia de Deus, porque nós somos pecadores. Então, se lembrar da misericórdia demanda mudança de vida, busca de arrependimento, busca de misericórdia. A misericórdia vai estar lá, ela vai se renovar a cada manhã. O problema é que às vezes nós nos esquecemos de que precisamos mudar de vida e pedir perdão a Deus e ver a misericórdia dele transformando e restaurando as nossas vidas. Quando você de manhã tiver sem vontade de levantar, por conta dos problemas que virão durante o dia, não se esqueça disso. Você despertou e as misericórdias de Deus se renovaram. Coloque a sua vida diante de Deus, consagre a sua vida a Deus, busque a Deus, busque que você vai achar. Bata, que a porta vai abrir. Caminhe, que o caminho
caminho vai se aplainar. Transponha as muralhas, porque Deus vai te ajudar a saltar. Em segundo lugar, a fidelidade de Deus. Fé é uma via de mão única. Nós em relação a Deus. Fidelidade é uma via de mão dupla. Deus é fiel a nós. Nós que não éramos povo, agora somos povo. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus é fiel. Deus é tão fiel que mandou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós também precisamos ser fiéis a Deus. Fiéis no pouco, para sermos fiéis no muito. É curioso, né? Hoje eu sou ministro do Supremo, mas eu não nasci ministro do Supremo. Eu vim de uma cidade muito pequena, com 25 mil habitantes. E às vezes a gente já quer ser campeão numa maratona, mas não tem disposição para ser fiel no pouco. Começar a treinar, caminhar. Comece a caminhar com Deus. Ande 100 metros, 1 milha. Seja fiel a Deus nas poucas coisas, nas pequenas ações, na forma de cumprimentar as pessoas, na dedicação do trabalho, na dedicação na igreja, na educação do filho, no respeito aos pais. Seja fiel. Deus vai, durante o curso da sua vida, fazer testes de integridade com você. Seja fiel. Porque Ele é fiel. Ele não nos dá uma carga acima daquilo que nós podemos suportar. E Ele não nos abandona durante a caminhada da vida. Uma ilustração de que um homem caminhava com Jesus, ia pela praia com Jesus. Estava aquele dia bonito, sol. Enquanto caminhava, muda o tempo. Vem ventos, tempestades, raios. E o homem, puxa vida, Jesus, enquanto estava sol, eu olhava para trás e via as 4 pegadas, a minha e a de Jesus. Na tempestade eu só via 2 pegadas. Passa a tempestade. Ele: Jesus, por que o Senhor me abandonou no momento mais difícil? E Jesus responde: meu filho, no meio daquela tempestade, as pegadas que você via eram as minhas, porque enquanto a tempestade estava ali, eu te carregava no colo. Às vezes no meio da tempestade a gente não vê que Deus está com a gente, mas Deus está lá, nos segurando, nos sustentando. Seja fiel a Deus,
porque Ele é fiel a você. Diz Jeremias que o Senhor é a minha porção. Aqui a expressão o Senhor é a minha herança, é tudo que eu tenho. Deus é tudo que você tem. Não pense que é seu dinheiro, não pense que é seu cargo, não pense que são seus relacionamentos. Deus é a única coisa que você tem por toda a eternidade. Agora lembre-se, se Ele te der muito, não fique igual o pastor Arival relatou em relação a alguns reis que se perderam na sua vaidade. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, um parêntese meu, eu temo muito mais a Deus hoje do que já temi tempos atrás. Terceiro lugar, a bondade de Deus. É interessante que nos momentos de dor e de sofrimento, nós queremos que tudo se resolva rápido, né? Davi dizia isso: eu estou vendo os ímpios prosperarem. E Jeremias vem e diz: bom é aguardar, é esperar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. E no momento difícil, o que a gente gosta de fazer é murmurar, é reclamar. Reclama dos outros, reclama com Deus, reclama de Deus. E prossegue Jeremias: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Quem já foi moço e agora é velho, como eu e o pastor Arival, sabe que a mocidade passa muito rápido. É um piscar de olhos. O sujeito está com 15, sonha em ter a carta, com 18, de repente já está com 30, aí a vida começa a ter outros contornos. É o momento mais breve da vida. Assim é a tribulação. Parece no momento que vivemos uma eternidade, mas vai passar. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é misericordioso. Eu queria encerrar esse texto lembrando a você que Deus é que põe certos julgos sobre a nossa vida, mas o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Como é que se purifica o ouro e a prata? Não é no fogo? Como é que o crente é purificado? É no meio das provas. Se você me apresentar um grande homem, uma grande mulher de Deus na Bíblia, que não passou por provas de fogo, eu queria conhecer. Nós vimos o profeta Isaías, ele não foi cerrado ao meio? João Batista não foi decapitado? Jesus não foi crucificado? Não sofreu? Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas veio a nós, sofreu como nós, padeceu entre nós. E eu concluo com o último versículo dos que eu li. Ponha a boca no pó, se humilhe, talvez ainda haja esperança. Esse talvez aqui
é doído. Por que talvez? Eu me canalizei para Deus. Deus é misericordioso, fiel e bom. Por que talvez? No original, essa expressão é utilizada só uma vez em todo o Antigo Testamento, só nesse texto, esse talvez com essa raiz. E dizem os estudiosos, porque esse talvez significa duas certezas. Que paradoxo, né? A primeira certeza é que se você depositar a sua esperança em Deus, ou não depositar a esperança em Deus, virão dois resultados certos. Se você não depositar a sua esperança em Deus, o talvez é simplesmente um talvez. Conte com a sua própria sorte. Agora, se você depositar sua esperança em Deus, o talvez se torna uma certeza. Porque há um processo, há uma caminhada. E Deus não é um Deus de contradições, mas é um Deus de paradoxos. Paulo dizia: quando eu sou forte, é que eu sou fraco. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Jesus dizia: eu não vim para as coisas sãs, os sábios, mas para confundi-los. Eu vim para os loucos e os que não são, para confundir os que sabem e os que são. Jesus, sendo Deus, teve que se tornar homem para nos elevar a Deus. Deus, por vezes, nos faz passar por provas para nos aproximar dele e nos tornar mais próximos da sua imagem e da sua semelhança. Nesse contexto todo, eu, você e o povo judeu precisamos, cada um com as suas realidades, nos voltar para Deus. Como pastor e profeta de Deus, eu digo: a esperança para Israel não está em vencer o Hamas. A esperança para Israel está em Deus. O que não significa defender e justificar atos terroristas. Pastor, eu passei do horário um pouco. A família tem que almoçar. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês por último, que foi o que me motivou a fazer algumas postagens no meu Twitter. Nós tivemos, primeiro, segundo dia que chegamos em Israel, um almoço com o embaixador brasileiro lá em Israel. E eu fiz uma colocação para o embaixador. Embaixador, a nossa diplomacia é marcada por uma busca de equilíbrio e imparcialidade.
senhor não acha que talvez se nós caminharmos mais nesse sentido, ao invés de endossarmos uma petição da África do Sul acusando Israel de genocídio, seria um melhor caminho para nós sermos um agente de paz? E ele me respondeu: o mundo de hoje não há espaço para o cinza, ou é preto ou é branco. E o país tomou a sua posição. Em resposta, eu tomei minha posição. Eu defendo a devolução de todos os sequestrados. E acho que o erro maior é apoiar um grupo terrorista que mata crianças, jovens e idosos gratuitamente. Eu e você, como cristãos, somos chamados a tomar posição em tudo na vida. Eu disse ao pastor Arival ainda há pouco no gabinete pastoral: eu não entro e não vou entrar em lutas por causas ou por atos que eu não acredito ou não aprovo. Mas o cristão não pode se omitir em relação a questões, condutas, em relação às quais estão em jogo princípios e valores essenciais para ele. Não é sair de mártir, mas o cristão também não lava as mãos. Quase eu preguei aqui um outro texto. Quem quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Por isso, traga à memória o que pode dar esperança a você e compreenda aquilo para o qual Deus te chamou, te convocou, te comissionou, te capacitou e confiou em ti. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Pastor.